Hoje nós vamos falar sobre a continuação de Gálatas, agora entrando no capítulo 3, nos versos de 1 a 5. O tema é loucura no desprezo do Evangelho. Loucura no desprezo do Evangelho. Gálatas 3, versos de 1 a 5. Deixa eu tentar falar de uma analogia, para a gente entender, começar a entender esse texto aí, para nós refletirmos melhor. Vamos supor que você entre em um trem, que sai de uma cidade para outra, mais ou menos 500, 600 quilômetros. E você entra nesse trem, eu me lembro muito bem que há 32 anos atrás, eu peguei um trem de Juazeiro do Norte a Fortaleza. Naquela época ainda tinha trem, e a gente foi passar 9 dias em uma pousada lá do Sesc, 9 dias na praia, em um chalé, eu, minha esposa e minha filhinha de 2 anos, Gisele. E a gente pegou um trem. Foi um tempo interessante. Eu nunca tinha andado de trem lá em Juazeiro. Já tinha andado de trem em São Paulo, mas em Juazeiro não. E foi muito bom essa viagem. Vamos supor que você pega um trem que sai de uma cidade a outra, mais ou menos 600 quilômetros, que é 580 quilômetros, que é ali de Juazeiro a Fortaleza. E você compra as passagens e entra. De repente você entra no trem e na primeira estação você resolve descer. Não, eu não vou mais de trem não, agora eu vou de a pé. Pronto, aí você vai de a pé, você andou aí, sei lá, 10 quilômetros, e você vai usar o restante da quilometragem aí, indo de a pé até o final da sua jornada. Essa é a analogia, guarde, para a gente entender o que a gente quer dizer com isso, tá? Vamos ler a palavra de Deus, que está em Gálatas capítulo 3, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede um Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te rogamos, roga ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de poder ser iluminado com a Tua palavra, para poder proclamá-la aos nossos corações. Eu tenho ouvido, Senhor, a Tua palavra já. Eu tenho tentado entendê-la, já coloquei no meu coração e preciso aplicar em minha vida. Ajuda, Senhor, àqueles que estão aqui esta noite para fazer o mesmo, ouvir a sua palavra, entendê-la com o discernimento do seu próprio Espírito que está neles, que está em mim. Ó Senhor, eu não sou nada diante da tua presença, apenas um instrumento para a sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a falar aquilo que é importante para nós, para que possamos crescer, amadurecer na Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de poder lê-la, de poder meditar nela, de poder aplicar em nossas vidas.
entregamos em tuas mãos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Às vezes nós, olhando para a palavra, versículo após versículo, nós ficamos constrangidos. Às vezes nós choramos. Às vezes nós ficamos estarrecidos. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ela vai cortando os nossos corações. Ela vai mostrando quem somos nós diante de um Deus puro, santo, amoroso, justo. Não é diferente aqui em Gálatas, quando Paulo está falando aos Gálatas, e chamando e exortando-os para que eles andem conforme eles devem andar. E a palavra, ela é aplicada a nós também. A insensatez do cristão é deixar o evangelho de lado. E isso acontece, e nós nem percebemos. O evangelho, ele deve nos acompanhar desde o princípio, ali na partida, até o último ponto, até a última estação. É importante que você reflita nisso. É importante que você medite nisso. Um estudo da palavra insensato, que está principalmente no Novo Testamento, alguns evangelhos, as cartas de Paulo, falam muito sobre isso. O significado literal primeiro nós podemos dizer que é nécio, louco, e indica uma atitude do coração, e não apenas uma qualidade da mente, uma atitude do coração. E tudo acontece no nosso coração. O nosso coração, ele é quebrantado, ele deve ser quebrantado com a palavra, com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo nos mostra que o evangelho é muito mais do que isso. É muito mais do que o princípio, muito mais daquele momento que você entendeu o evangelho e entregou sua vida a Cristo. É muito mais que isso. Você não foi somente salvo, justificado pela fé em Cristo, mas você também é santificado por essa fé. Aí a pergunta é: qual é a insensatez de Gálatas? Por que os Gálatas estão agindo assim? Os Gálatas entendem o evangelho? Será que você entende o que é o evangelho? Será que eu entendo o que é o evangelho? Vamos começar com alguns argumentos teológicos. Nós, em Jesus, eu queria fazer aqui a analogia. Nós em Jesus, certo? É justificação. Agora, Jesus em nós, Jesus, é santificação. Entendeu? Essa afirmação aqui é o grande peso teológico de Lutero, de Martinho Lutero. A justificação é o ato, e a santificação é o processo. Então a justificação não tem graus. Todos salvos estão justificados na mesma forma. A santificação tem graus. Há crentes mais adiantados que os outros e na escala da santificação. Então há graus na santificação. A justificação é feita fora de nós, no tribunal de Deus. Agora, a santificação é feita em nós, em nosso coração. A justificação acontece quando cremos em Cristo. A santificação começa na conversão e termina na glorificação. A justificação acontece quando somos enxertados em Cristo. Nós somos enxertados na videira. Você compreende isso? Nós não éramos da planta, da videira. Quem era da videira eram os judeus.
Nós somos enxertados na videira, em Cristo. Não só isso, a santificação acontece quando Cristo vive em nós. Você tem o Evangelho e ele é o caminho da entrada do reino de Deus. Mas não é só o caminho, é a entrada e o caminho. O benefício legal é a justificação, o benefício moral é a santificação. Por que esse jogo de palavras entre as duas palavras? É porque a gente tem que entender. A gente tem que entender que o Evangelho, ele permeia tudo, não só a justificação. Quando você entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus pagou o preço do seu pecado e você entregou sua vida a Ele, que você é pecador e tem que confiar e se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. É impossível assegurar um sem o outro. Justificação, santificação. A santificação é algo que não pode acontecer sem a obra do Espírito Santo. Você é responsável por lidar com o pecado, você é responsável por crescer no fruto do Espírito, mas eu posso perguntar, você pode perguntar assim, mas como eu faço isso? Como é que eu sou responsável por estas coisas? E lidar com o pecado e crescer no fruto do Espírito. Como terei forças para lidar e crescer? Você tem que ter consciência de que é dependente do poder de Cristo que lhe capacita através do próprio Espírito dele, o Espírito Santo, e permite cumprir a sua responsabilidade. Então, é quando Paulo declara aí nessa passagem, capítulo 3, versículo de 1 a 5, é isso que ele está declarando para nós. Dos versículos de 1 a 3, logo no princípio aí, Paulo lembra aos cristãos da Galácia como foi que eles se entregaram a Cristo provenientes do paganismo. Aconteceu conosco também. Os versículos de 2 e 3 são orações paralelas. Começa pelo Espírito com o aperfeiçoamento pela carne. Qual é a estrutura de Gálatas? Se nós olharmos o versículo 1, só o finalzinho do versículo 1, a gente vê o versículo principal, o tema desta perícope, o versículo chave para a gente entender. O finalzinho ele vai falar sobre Cristo crucificado. Ele fala, antes cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, e ele está falando do Evangelho. Esse é o ponto principal nessa passagem. Jesus crucificado é o Evangelho. Agora, se nós olharmos os paralelos, por exemplo, versículo 2 tem paralelo com o versículo 5, que fala sobre obras da lei, pregação pela fé. Obras da lei e pregação da fé. E nos versículos, no restante do versículo, no começo do versículo 1, parte A e B, Paulo já chama a atenção dos Gálatas, chamando eles de insensatos. E ele repete isso no versículo 3. Sois insensatos, aperfeiçoando na carne. E finalmente, no versículo 4, ele vai concluir dizendo que será que nós sofremos em vão? Será que no princípio de receber Cristo como Senhor e Salvador, nós sofremos em vão? Ou na sua trajetória de santificação, você desiste e você acha que sofreu em vão? Essa é a conclusão. Nós vamos olhar, então, a partir do versículo 1, o que o Senhor tem para nos ensinar esta noite. Versículo 1. Ó Gálatas insensato,
quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem os fascinou, os enfeitiçou, colocou olhos maus? Paulo não está dizendo aqui que houve algo sobrenatural na vida deles, mas a fascinação dos Gálatas foi ouvir alguém falar eloquentemente, com persuasão, e influenciou eles a fazer algo que não deveria fazer. O quê? Olha, eu começo com o Evangelho, eu escuto a palavra, eu sei que Cristo me salvou, agora eu vou entrar num processo de santificação pelas obras e não mais pelo Evangelho. O que está acontecendo em Gálatas é o que acontece conosco também hoje nos nossos dias. E a gente precisa ter a atenção necessária ao texto para a gente entender melhor. Paulo estava pensando nos judaizantes que enfeitiçara com as suas palavras. Os Gálatas tiveram uma clara e vívida apresentação deste Cristo. Vamos pensar quando você recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Qual foi o quadro pintado para você sobre o que aconteceu nos fatos? Como você ouviu o Evangelho? Como você percebeu aquilo que foi real? Você conseguiu pensar, imaginar na sua mente o quadro da crucificação de Cristo, assim como nós fazemos vez após vez, mês após mês, uma vez por mês, aqui na Santa Ceia? Será que o quadro pintado para vocês foi um quadro claro do Evangelho, na qual eu tenho convicção de que é ser cristão através do Evangelho? Os Gálatas foram ensinados de uma forma muito sublime, muito bem elaborada, bem mostrada, com detalhes importantes. Eles conseguiram ver a imagem de Cristo praticamente naqueles que estavam pregando. Eles não tinham desculpas. Eles sabiam quem era Cristo. Eles criam em Cristo, mesmo muitos deles sem ter visto Ele. Assim como nós. Então nós vemos a nossa incapacidade em obedecer e nos conformar com o caráter de Cristo, talvez porque nós não olhamos e não percebemos o que é realmente o Evangelho. Talvez nós somos como os Gálatas. Nós percebemos no começo e entendemos que somos salvos em Cristo Jesus, mas no processo de salvação, dia após dia, meses após meses, anos após anos, décadas após décadas, eu não usei o Evangelho para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para o meu amadurecimento. Então Paulo chama a atenção aos Gálatas. Vemos nosso fracasso, que os nossos fracassos não são resolvidos com atitudes de esforçar-me mais. Por exemplo, nós somos assim. Quando nós fracassamos, nós queremos nos esforçar com as nossas próprias justiças ou com as nossas próprias capacidades. Olha, eu caí, mas agora eu vou servir mais a Deus. No próximo semana eu vou servir mais a Deus. No próximo mês eu vou mais ser servo de Deus, porque eu quero compensar aquilo que eu errei, aquilo que eu fracassei. Paulo está nos ensinando isso em Gálatas. O nosso caminho é pela pintura e repintura do quadro, do retrato vívido da obra salvadora de Cristo a nosso favor, o Evangelho. O Evangelho tem que ser claro na nossa mente. Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo começa a indagar aí os Gálatas em relação
as suas atitudes. O Espírito foi recebido pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Eu ouvi com fé e entendi, ou eu recebi pelas obras da lei e agora eu vou cumprir a lei para tentar entrar num processo de santificação? É como Paulo estivesse perguntando: meus queridos Gálatas, a direção que agora estão seguindo faz-nos mais felizes e seguros do que fazia aquela que anteriormente escolheram? Por qual via foram conscientizados pelo exercício de ter o Espírito Santo habitando em seus corações? Foi pela estrada de uma rigorosa escravidão a ordenanças cerimoniais, ou foi pelo exercício da fé em Cristo, de tal modo que ouviram e guardaram ansiosamente nos corações a mensagem do Evangelho? Essa é a pergunta de Paulo. O que ele fala no versículo 3? Ele diz: sois assim insensatos. Ele repete lá do versículo 1. Ele repete novamente, redundância para dar ênfase. Ele repete: sois assim insensatos, são nécios, vocês são loucos. Ele está falando que, tendo começado pelo Espírito, no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O que significa isso? Olha, eu pego o trem no começo, eu posso chegar até o fim, o trem é o Evangelho. Eu posso ir até o fim, eu paguei por isso. Alguém pagou por mim? Eu não paguei nada. Mas eu desço na primeira estação, depois de 10 quilômetros, e vou andar quase 590 quilômetros de a pé para chegar ao meu destino. Por que eu vou fazer isso? Eu preciso continuar no Evangelho. O trem é o Evangelho. Só que muitos de nós não continuamos no Evangelho. Mas pastor, eu sei o que é Evangelho, eu continuo no Evangelho. Será que nós fazemos isso? Olhamos para nós mesmos, examinamos a nós mesmos, pelo menos uma vez por mês, na ceia do Senhor. Será que nós nos examinamos a nós mesmos todos os dias, ou só uma vez por mês, quando eu participo da ceia do Senhor? No original, aqui do versículo 3, há um duplo contraste entre tendo começado e está sendo aperfeiçoado, entre pelo Espírito e pela carne. Viu o contraste? Tendo começado pelo Espírito, estáis sendo aperfeiçoados pela carne. Então, existe dois contrastes aí. Aperfeiçoado na carne, no grego, é epitélio, que significa acabamento. Então, o que significa? Nós queremos chegar a uma versão acabada, todos nós, ou não? Eu quero ser aperfeiçoado, todos os dias. Eu quero ser melhor do que ontem, e essa é a nossa visão. Esse é o nosso propósito, é o próprio propósito do próprio Deus, que nos chamou, que nos trouxe até Ele, que nos trouxe aos seus braços, na sua família. Ele nos chamou para isso. Nós queremos nos tornar acabados, aperfeiçoados. Agora eu vou me aperfeiçoar em quê? Nas obras da carne ou no Evangelho? É no Evangelho, é óbvio, tem que ser no Evangelho, mas os Gálatas esqueceram disso. Os Gálatas desceram na primeira estação, e eu preciso retomar isso. Se eu desci na primeira estação, eu tenho que correr atrás do trem, para pegá-lo de alguma forma, para terminar a carreira, a minha jornada, o meu destino. Eu não posso parar.
Eu não posso abandonar o Evangelho, que é a salvação, que é a santificação. Então, nós queremos nos tornar acabados, para nos tornarmos aceitáveis a Deus, aceitáveis a nós mesmos ou aceitáveis aos outros. De alguma forma eu preciso aperfeiçoar. Qual é a maior facilidade de aperfeiçoar? No Evangelho ou nas obras? Nas obras. Muito mais fácil. É muito mais fácil eu aperfeiçoar nas obras. Porque nas obras as pessoas olham, as pessoas veem. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Não acontece, é externo, não acontece no coração. É externo. Não adianta eu ir para a igreja todos os domingos, porque isso se torna obras. Olha, eu vou ir para a igreja todo domingo, mas eu penso, olha, se eu for para a igreja todo domingo, eu dou uma satisfação a algumas pessoas. Eu dou satisfação a mim mesmo, eu dou a satisfação a Deus, eu dou a satisfação ao pastor. E isso não é evangelho. Evangelho é algo, eu tenho dito isso, e está na Bíblia, é algo natural. Eu vou porque eu sou grato. Eu vou porque eu estou alegre na presença do Senhor. Eu vou porque eu vou encontrar os irmãos amados, eu preciso amá-los, eu preciso ter relacionamento com eles. Então o objetivo é outro, o objetivo é o Evangelho e não as obras da carne. E Paulo está nos ensinando isso através destes versículos. A presença ativa do Espírito envolve a presença de Cristo no íntimo. Daí o novo nascimento, a implantação da semente da verdadeira fé, o conhecimento do perdão e da adoção. Sabe o que é o conhecimento do perdão e da adoção? Eu conheço agora que eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado. Eu conheço agora que eu sou filho de Deus porque eu sou filho de Deus por adoção. E isso é selado, registrado no livro da vida. Que bênção! Que ninguém pode tocar, ninguém pode rasgar, ninguém pode cancelar. Aí eu tenho que entender o Evangelho mais. Eu tenho que entender que agora eu posso ser iluminado, eu recebo iluminação. A iluminação vem da palavra, quando eu olho dentro nela, respiro ela, aprofundo nela e vejo Deus falando ao meu coração. Isso é a iluminação que Deus permite para nós. Ele não vai mais permitir que eu faça como os escritores da Bíblia. Eu não vou escrever mais a Bíblia, eu não preciso disso. Eu não vou proclamar algo que não está na Bíblia mais, eu preciso proclamar o que está na palavra, porque ela já encerrou. Não precisa mais de profecias. Eu preciso ser iluminado na palavra. Eu preciso ter liberdade em Cristo Jesus. Alegria, certeza da salvação. Já pensou como é bom você ter certeza da salvação? Você está seguro, você não precisa mais temer, você já tem aquilo que é necessário para a sua vida eterna. Eu preciso ter essa certeza, e eu só tenho essa certeza no Evangelho. O Evangelho que deve ser pregado para mim mesmo todos os dias, não só uma vez por mês, todos os dias. Eu preciso saber que eu tenho poder contra Satanás, porque é Cristo que está em mim. Eu preciso saber que eu tenho resposta às orações, que eu não tinha antes, agora eu tenho. Eu sei que Deus responde às minhas orações, por causa do Evangelho. Eu sei que há um testemunho eficaz, quando eu reflito Cristo na minha vida. Testemunho é eficaz, ele faz a obra naquele que está do meu lado, ouvindo e me vendo.
quando apraz a Deus. Eu me torno um instrumento para isso. E que privilégio eu tenho nisto. Ela produz dons, tanto externos como internos. Por outro lado, a carne a carne indica que Cristo não habita no coração. Indica tudo aquilo em que uma pessoa quer basear a sua esperança de salvação à parte de Cristo. Olha, eu vou fazer a minha parte aqui, Senhor, eu vou mostrar para o Senhor que eu sou um servo fiel, e eu vou fazer aqui, e assim eu consigo um lugar melhor no céu. Senhor, eu vou ficar na tua direita ou na tua esquerda? Lembra disso? Lembra disso? Será que nós não somos assim? Espero que não, porque o Evangelho é claro para nós, e nos transforma, e nos chama a atenção, nos exorta todos os dias, quando nós lemos a palavra. Os Gálatas estavam começando a renunciar a Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. O que o apóstolo escreve não se aplica somente aos Gálatas, irmãos, do seu próprio tempo, não. Aplica-se igualmente àqueles que hoje confiam nos rituais, na vida moral, no progresso científico, nas realizações intelectuais, no charme físico, nos recursos econômicos, no poder político, no liberalismo doutrinário, ou até mesmo na pureza doutrinária. Tem coisas boas aqui sim, mas se uma pessoa baseia sua confiança para esta vida ou a outra vida em qualquer coisa fora de Cristo, está pondo a sua confiança na carne. Pronto, a sua confiança está na carne. Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Sofreste, padecestes. Aqui, nesse versículo, Paulo está dando uma conclusão. Na realidade, nós vamos terminar o versículo 5, mas Paulo está dando uma conclusão aqui. Ele fala, olha, depois que você sofreu por causa do Evangelho, assim como Cristo sofreu. A palavra de Deus diz que nós não sofremos até o sangue ainda. Paulo sofreu. Os heróis da fé sofreram. Os cristãos, os primeiros, os primórdios ali, sofreram, foram decapitados, foram queimados, foram jogados nas covas dos leões, sofreram. Alguns dos Gálatas sofreram, sim, e Paulo está dizendo, olha, e aí, vocês sofreram em vão? Será que nós sofremos em vão, ou ainda não sofremos? Quando você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, você sofreu? Alguém falou com você assim, disse assim, olha, eu não quero mais nem te ver? Talvez isso seja um pequeno sofrimento. Mas existe mais sofrimento, talvez perseguições, por causa do Evangelho. Se você for crente, fiel, você vai sofrer. Você vai perder amigos de longa data, quando você disser para ele, olha, você tem que entregar a sua vida a Cristo, senão você vai para o inferno. Quando você disser para ele, talvez você perca o seu amigo. Talvez isso seja um sofrimento, não sei. Talvez você perca um ente querido, ele não quer nem mais te ver se você falar do Evangelho para ele com muita intensidade. Não sei. Jesus disse que você deve se alegrar se você for perseguido nesse sentido. A aplicação aqui do versículo 4 é que o Senhor quer que todos tirem proveito espiritual das experiências pelas quais tem passado. Você já tirou proveito daquilo que você já passou? Você já entendeu que o sofrimento que você passou é para o seu crescimento? Por mais que seja algo que você não entenda, mas Senhor, não entendo porquê, assim como Jó dizia,
para o Senhor, mas tem um propósito. Tem alguma coisa que você precisa aprender. Então Paulo está dizendo aí para os Gálatas, olha, vocês tirem proveito disso. Analisem a sua vida e vejam que isso é importante para o seu crescimento. Ele quer que seu povo use essas experiências. Todas as formas de experiências para o seu proveito. Os Gálatas estavam mostrando através dos seus desvios que corresponderam incorretamente. Eles não aprenderam. E Paulo está chamando a atenção. Por exemplo, Davi, ao meditar nas misericórdias de Deus, prova que essas dádivas do amor divino não foram desperdiçadas por ele. Ele passou por duras penas por causa do seu erro, dos seus erros, mas ele meditou nisso. E ele foi firme, mesmo perdendo muita coisa. Mas ele foi firme, ele foi fiel depois de tudo que ele errou. Foram em vão. Calvino, ele diz o seguinte, ele diz, porém, suavizar a severidade de sua recriminação, ele, Paulo, acrescenta, se realmente em vão, desta forma, enchendo suas mentes com a esperança de algo melhor e animando-os a exercitarem o arrependimento. Na realidade, Paulo estava dizendo, olha, Gálatas, mesmo que vocês erraram, se arrependam. Se arrependam. Deus fala conosco todos os dias. Errou, se arrependa. Peça perdão a Deus. Peça perdão àquele que você afligiu. Ou perdoe aqueles que te afligiram. Arrependam-se. Arrependam-se. Isso é o Evangelho. Paulo está dizendo isso. Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele faz um paralelo com o versículo 2, o versículo 2 fala a mesma coisa, olha lá, final. Então ele está repetindo isso, mas ele acrescenta, faz milagres entre vós. Paulo está falando dos dons especiais, como na época, né? Na época, olha só, na época, cura, profecia, línguas, interpretação de línguas, ou como frutos morais e espirituais, de caráter interno, tais como fé, esperança e amor. Milagres. Será que Deus faz milagres no nosso meio? Você já viu algum milagre acontecendo aqui? Você já notou que os milagres não precisam ser estratosféricos para ser notado, para nós notarmos que Deus faz milagres hoje nos nossos dias? Você está aqui é um milagre, você está respirando é um milagre, isso é milagre, e a gente precisa refletir nisso. Ainda há milagres, houve milagres em Gálatas, eles precisam parar e pensar nisso. Bênçãos de ambos os tipos tinham sido derramadas, sim, literalmente derramadas sobre os Gálatas, derramadas sobre a igreja de Mangabeira, sobre as igrejas de Cristo em todos os lugares. Deus tem derramado bênçãos sobre bênçãos, sem merecermos. Os Gálatas estão se afastando da fé para as obras, da fonte para as cisternas rachadas, que não conservam nenhuma água. Insensato, Gálatas. Será que nós somos insensatos? O que nós podemos concluir? Nossa incapacidade de obedecer e nos conformar com o caráter de Cristo. Não é uma questão simples falta de força de vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta tratar nossos fracassos apenas esforçando mais.
repetindo o que eu falei antes. Eu não posso, me esforçar mais para cobrir algo que eu fiz de errado. E a tendência nossa é essa, porque nós caímos nas obras. A tendência é que, se eu fiz algo de errado, eu quero cobrir esse erro com algo mais. Eu vou fazer mais para compensar o meu erro. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho do arrependimento. Eu tenho que me arrepender, pedir perdão. Não adianta tratar mais os nossos fracassos com coisas que a gente pode cobrir com as nossas habilidades, com os nossos dons, de alguma forma, para compensar aquilo que nós erramos. Precisamos nos arrepender e voltar atrás e começar de novo. Pois se fazemos assim, é confiar, se nós cobrirmos com os nossos próprios esforços, é confiar no nosso próprio desempenho para guardar a lei. Qual é a raiz de toda a nossa desobediência? Quando você busca o controle de sua vida meio de sistemas baseados na justiça pelas obras. Qual é o caminho para o progresso como cristão? Eu preciso progredir, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Como é que eu faço isso? É o arrependimento constante e a erradicação contínua desses sistemas. É termos que ter um retrato vivo da obra salvadora de Cristo a nosso favor, muito claro na nossa mente. É pelo abandono dos esforços firmados no próprio eu para alcançar a plenitude. Você precisa voltar repentinamente ao Evangelho do Cristo crucificado. Você deve ser atingido profundamente pela realidade do que Ele fez e quem você é nele. Eu estou em Cristo. Qual é a diferença? O que Ele fez por mim no começo e agora eu estou nele. Ele veio até a mim e me cobriu com o sangue dele. E agora Ele está em mim. Olha a mudança. Como é que pode isso? Cristo veio e cobriu com a sua graça, com o sangue derramado na cruz, e me salvou e me trouxe à plenitude. Agora eu sou filho de Deus. Agora Ele está em nós. A diferença, Ele habita em nós, Ele está dentro de nós. Ou isso não é literal para você? Você já olhou no seu coração, vasculhou na sua mente, viu que há um Espírito de Deus em você, que confirma com seu próprio Espírito que você é cristão, que você é salvo em Cristo Jesus, que você é diferente das pessoas que não têm Cristo, que você deve agir de uma forma diferente agora. Portanto, não devemos dizer simplesmente: Senhor, tenho um problema com a raiva, por favor, remova-o pelo teu poder e dá-me poder de perdoar. Se Deus fizer isso, eu não tenho exercício da minha própria fé. Como é que eu tiro a minha raiva? Buscando o Espírito de Deus, sim. Dependendo do Espírito Santo de Deus, sim. Me humilhando diante da presença de Deus, sim. Perdoando, chegando a falar com aqueles que eu tenho raiva e pedir perdão, perdoar. São nossas atitudes que vêm com o próprio Espírito de Deus nos impulsionando, nos motivando, nos dando aquilo que é necessário para a gente caminhar. Então, em vez de a gente pedir a Deus para tirar, para perdoar, em vez disso, devemos aplicar o Evangelho a nós mesmos nesse ponto. Paulo nos diria que a amargura descontrolada resulta de não viver em conformidade com o Evangelho. Significa que, embora tenhamos começado com Jesus como Salvador, alguma outra coisa se tornou agora nossa salvadora funcional.
no lugar de Jesus. Em vez de crer que Cristo é a nossa esperança e bondade, estamos olhando para outra coisa como esperança, buscando outra maneira de nos sentirmos bem e plenos. Talvez você diga assim: não, pastor, isso não está acontecendo comigo. Mas está. Nos nossos dias, na igreja contemporânea, depois de 2000 anos mais ou menos, nós estamos vivendo um evangelho difícil. As pessoas não querem mais saber do evangelho. Adaptaram o evangelho. Fizeram o evangelho de uma forma muito light, muito simples. E o evangelho é simples. Mas às vezes nós queremos colocar algumas coisas a mais. E o evangelho é transformado, é modificado para o meu bel prazer. É muito cômodo para mim eu ser cristão, hoje nos nossos dias. Não é cômodo a gente ser cristão num país muçulmano. Não é cômodo a gente ser cristão num país como Moçambique, como Senegal, como outros lugares. A gente pode, China, Japão e outras coisas. Não é cômodo lá, mas aqui é. No Ocidente é. Por isso nós perdemos a noção do Evangelho. Nós perdemos o que é o Evangelho. E precisamos voltar ao Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus, que morreu por mim. Eu preciso olhar para Cristo, eu preciso me amoldar a Cristo. Eu preciso perdoar, eu preciso amar. E isto é o Evangelho de Cristo. Puro e simples. Profundo. Contra a cultura do mundo. Contra as coisas, contra a sociedade deste mundo. Contra tudo aquilo que é contra Deus. E ninguém percebe que eu sou cristão. Se eu estou adaptado a este mundo, não estou mais vivendo o verdadeiro Evangelho. Gálatas nos mostra que devemos viver essa unidade em amor, para nos fortalecer dia após dia no Evangelho de Cristo. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas e possamos entender o Evangelho, pregar o Evangelho todos os dias, porque o Evangelho não é somente no começo. Não serviu somente para nós, para a salvação. Ele serve para toda a nossa vida, para o crescimento, para a santificação. Nós somos santificados pelo Evangelho e precisamos pregar o Evangelho todos os dias na nossa vida. Senhor, eu estou me lembrando aqui que o Senhor morreu por mim. Logo pela manhã eu tenho que acordar e agradecer a Deus. Senhor, o Senhor morreu por mim, me deu a salvação sem eu merecer. Graças a Deus por isso. Eu sou muito grato. Eu sou alegre na Tua presença. Eu preciso refletir o Senhor para as outras pessoas que não entendem o Evangelho. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, ajuda-nos cada vez mais a crescer no Teu Evangelho. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados. Somos falhos, sim. Nós não temos a capacidade que deveríamos ter. Mas o processo em que estamos caminhando, dia após dia, nós podemos ter a certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós para o crescimento, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa esta igreja, abençoa cada um de nós para vivermos o Evangelho em nome de Cristo. Amém.